Bom dia, gente. Hoje a gente está aqui mais um podcast, Papo de Mão. Estamos eu aqui, Dr. Nicéias e o Dr. Gudson. Eu sou cirurgião de mão aqui de Maceió. Gudson, fisioterapeuta, tá? E nós hoje vamos abordar um tema extremamente interessante e relevante, que é o tema, talvez o carro-chefe dos consultórios de cirurgia de mão, talvez do Brasil, talvez do mundo, que é a queixa principal do nosso paciente, que é a dormência, são as dormências na mão. Doutor, estou com dormências nas mãos. Eu queria saber o que eu faço, me angustio porque eu não sei qual é o diagnóstico, tenho pouca informação sobre isso, alguns médicos pesquisam tudo e não chegam a uma conclusão, e eu fico extremamente tenso, porque dizem que é coração, outros dizem que é sistema nervoso, outros dizem que pode ser um AVC, olha, que coisa, né? Então, assim, a gente vai falar hoje das neuropatias compressivas, e das neuropatias compressivas a mais comum é a síndrome do túnel do carpo, a tão famosa síndrome do túnel do carpo. E aí a gente vai responder perguntas, né? E sobre o procedimento cirúrgico em si, e a gente também vai, procedimento cirúrgico não, vamos responder perguntas sobre a parte clínica, o porquê dela existir, qual é o motivo de existir, qual é o tratamento e a importância fundamental que existe da fisioterapia no acompanhamento da síndrome do túnel do carpo. Então a fisioterapia é realmente um diferencial muito grande no tratamento. Então vamos lá, vamos fazer esse ping-pong aqui, falando sobre síndrome do túnel do carpo, eu respondendo as questões médicas e o Dr. Gudson respondendo as questões da fisioterapia. Muito bem. Então vamos começar pela definição, né? Muita gente se questiona o que é essa tal de síndrome do túnel do carpo, Dr. Nicéias. Bom, vamos lá. A síndrome do túnel do carpo é uma patologia que se caracteriza por haver uma compressão do nervo mediano na mão. Por que o nome do nervo é mediano? Justamente porque ele passa no meio, tá? E ele passa no interior de um túnel, que a gente chama de túnel do carpo. Todo mundo tem túnel do carpo. Dizer que você tem túnel do carpo é a mesma coisa que dizer que você tem cabelo. Quer dizer, cabelo não, nem todo mundo tem, mas dizer que você tem boca, dizer que você tem olhos e que você tem nariz. Todo mundo tem túnel do carpo. O grande problema é a chamada síndrome do túnel do carpo. Ou seja, quando o túnel do carpo começa a se tornar estreito e o nervo, quando passa por dentro de um canal estreito, ele fica apertado. E quando ele fica apertado, automaticamente insurgem os sintomas, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a definição em si é a compressão de um nervo que vai para a mão, passa dentro, no interior do túnel do carpo, e automaticamente, por um aumento de pressão, ele sofre. Ok? Essa é a definição principal da doença. Certo. E o que é que poderia levar a essa síndrome do túnel do carpo? Qual é a causa para que essa compressão nervosa ela aconteça lá nesse interior do túnel do carpo? Bom, o túnel do carpo é uma estrutura que ela é inelástica. Gudson, ele não consegue distender, por exemplo, como essa camisa que a gente consegue fazer isso daqui, tá? Ele tem uma parte óssea e tem uma parte que é um ligamento que ele é fibroso, ele não é elástico. O que acontece? Qualquer coisa que surja dentro do túnel do carpo, importante dizer que o túnel do carpo, nele não passa só o nervo, passa o nervo e os tendões flexores. Então, passa o nervo que dá a sensibilidade da ponta dos dedos e dá a maior parte de movimento do polegar, que é o nervo mediano, mas também passa os tendões flexores. Qualquer coisa que inflame os tendões e faça com que os tendões fiquem um pouco aumentados de volume, como uma sinovite. O que é sinovite, Dr. Nicéias? A sinovia, na verdade, é uma capa que recobre os tendões flexores, tá? Você imagina quando você vai tomar um refrigerante que te dá um canudinho com aquele papel. Você rasga o papel e tira o canudo. O papel seria a sinóvia, seria a bainha sinovial. Tem células ali que produzem líquido para lubrificar o tendão quando ele passa pelo túnel, sem barulho, sem desconforto.
né? O coeficiente de atrito que esse líquido causa é como se você estivesse esfregando uma pedra de gelo sobre a outra. Ele serve para diminuir o atrito e também tem um efeito de nutrição. E vascularização. Esse tecido, quando ele incha, não é o tendão que aumenta de volume, é esse tecido, essa capazinha quando incha, pode comprimir, tornar o túnel um espaço pequeno para tanta coisa. Para o tendão, para uma camada de sinóvia, de bainha sinovial inchada, e para um nervo que está lá no canto dele, só esperando que ali a situação melhore para ter um pouco mais de espaço. Essa é uma das causas. Às vezes apresenta-se também, a gente nota que existem cistos sinoviais ali. A gente nota, por exemplo, que pacientes que têm hipotireoidismo, tá, desenvolvem uma coisa que a gente chama de mixedema, que é um edema dessa sinovial. Nota-se também pacientes com insuficiência renal crônica, por uma situação que a gente chama de amiloidose, você pode ter esse depósito de amiloide dentro do túnel do carpo. Ou seja, tudo que você põe num túnel que não distende vai aumentar a pressão. É como se a gente colocasse ou tentasse colocar um elefante dentro dessa sala. Exatamente. Ela não vai comportar e vai danificar as estruturas aqui ao lado. Seria mais ou menos isso? Exatamente. O que a gente pensa é isso, tá? Alguma coisa está acontecendo. O nervo, geralmente, ele é a vítima. Ele não é a causa. Então quer dizer que o tendão, ele tolera compressão. Quem não tolera é o nervo, basicamente. Ele sofre mais o nervo do que os tendões. Isso. O tendão, ele tolera uma quantidade imensa de pressão. Tanto que pacientes com síndrome de túnel do carpo, eles não têm deficiência nenhuma da mobilidade dos dedos, que é função tendinosa. O que ele tem é um prejuízo em virtude da compressão neurológica. Então, assim, o nervo ele é extremamente sensível à dor. Ele, na verdade, é extremamente sensível à pressão. A pressão. Não à dor. Ele é extremamente sensível à pressão. Qualquer coisa que aumente a pressão ali dentro vai causar isso daí, ok? Mas a maioria das vezes, Goodson, a gente não sabe qual é a causa. Entendi. Todas essas causas que eu falei para você, talvez perfaçam 10% das causas que são tangíveis de você fazer um diagnóstico e dizer, olha, você tem uma síndrome do túnel do carpo porque eu encontrei aqui um cisto, ou porque eu encontrei uma sinovite, ou porque você tem artrite reumatoide e a sua sinovia aumenta, ou porque você tem hipotireoidismo, ou insuficiência renal, ou 10% só. Entendi, 90% das vezes é o que a gente chama de causa idiopática. O que é idiopática, gente? Idiopática é quando a medicina não sabe o que é. Aí fica bonito o nome, né? Olha, a sua síndrome do túnel do carpo é de causa idiopática. Como que diz, olha, eu não sei qual é o teu caso, mas assim, eu sei qual é o teu caso, mas a causa é indefinida, é indeterminada, a gente não sabe. 90% é muita coisa, né? Mas o mais importante é que, apesar de a gente não saber o porquê de 90% dos pacientes terem essa causa, ter túnel do carpo, a gente sabe tratar todas elas. É verdade. O ruim seria se fosse o contrário, soubéssemos tudo sobre a doença e não conseguíssemos tratar. Verdade. É muito difícil identificar a causa na grande maioria dos pacientes, mas a gente sabe que existem alguns fatores que podem predispor ao desenvolvimento. Quem está em maior risco, doutor Nicéias, de desenvolver essa tal de síndrome do túnel do carpo? Olha só, epidemiologicamente falando, ou seja, quando a gente vai para a estatística, tá? A gente nota que praticamente 90% dos pacientes portadores de síndrome do túnel do carpo são pacientes do sexo feminino, são pacientes que estão perto da menopausa, ou já passaram da menopausa, tá? E de repente notam que as mãos adormecem, começam a ter dificuldades e dores, e aí chegam no consultório com essas queixas. Então, assim, esse é o público que mais sofre, e a gente não sabe muito bem o porquê essa idade ela é simbólica entre 50, 45, 50, daí para frente, não antes, tá? E por que o sexo feminino? Então, se aventa a hipótese principal de existir talvez algum fato de o declínio do estrogênio na menopausa
pode ter, a gente não sabe por quê, alguma implicação no surgimento dessa patologia. Não existe uma correlação direta, nem existem estudos científicos que mostram a evidência de que uma alteração hormonal possa causar, mas é evidente que a causa nesse grupo etário, especificamente, tem a ver com mudanças hormonais. E outra coisa que é importante, os homens têm, tá? Chegam para a gente para fazer tratamento, etc., mas esses homens não chegam também com 40 anos por causa ou 50 ou 60 por causa da andropausa. Do mesmo jeito que existe a menopausa, existe a andropausa, que é a menopausa masculina, mas a menopausa masculina não é o principal fator contribuinte para os homens. Os homens eles podem ter em qualquer idade. É muito mais comum você ter homens novos com síndrome do túnel do carpo, mas a mulher geralmente fica nesse estereótipo de mulher perto da menopausa, e a gente tem que associar, não tem como você fazer uma dissociação disso com o quadro que ela está passando naquele momento, Gudson. E esses homens mais jovens, geralmente são homens que têm um trabalho braçal um pouco mais vigoroso, ou o senhor nunca notou isso no seu consultório, no perfil dos seus pacientes? É uma pergunta importante. Teoricamente, a implicação da síndrome do túnel do carpo devesse ser o uso exagerado de mídia, seja celular, seja computadores, tablets e aparelhos afins, né? Mas, e com isso, a gente está dizendo que o micromovimento que a gente tem nas mãos implicaria necessariamente em um paciente ter síndrome do túnel do carpo. Isso pode ser uma verdade, mas ela é relativa. No caso dos homens, a gente encontra uma quantidade maior de pacientes com síndrome do túnel do carpo, realmente aqueles que fazem algo em que a apreensão é realizada de uma forma mais intensa. Exemplo, a gente encontra em agricultores, nós encontramos em esportistas, como tenistas, por exemplo, gente que faz frescobol na praia. A gente encontra em pacientes que fazem trabalhos manuais pesados, como artesãos. A gente encontra, por exemplo, em pacientes que pegam muito pesado na labuta, no trabalho, como mecânicos. Pacientes que fazem processos de repetição de movimento com peso e com força, e que a gente sabe que isso é mais uma função masculina ainda do homem fazer isso, né? Enquanto a mulher ainda é uma função um pouco mais doméstica. Então existe essa relação de a causa no homem ser um trabalho um pouco mais braçal e na mulher ser um trabalho talvez um pouco mais leve, um pouco mais repetitivo, mas ser mais doméstico. As coisas estão mudando muito hoje. A gente sabe que isso não existe muito. Homem está fazendo trabalho doméstico e mulheres estão sendo mecânicas, mas independente do sexo, parece que o afazer tem um direcionamento para o paciente ter aquele problema. Entendi. E uma vez que eu começo a sentir esses sintomas de síndrome do túnel do carpo, o que eu devo fazer? Eu devo aguardar, esperar ver se melhora os sintomas? Devo procurar um cirurgião de mão? E uma vez que eu procuro um cirurgião de mão, como que ele vai diagnosticar essa doença, doutor Nicéias? Bom, e aí a gente chega num ponto que é um ponto extremamente importante. O que fazer? Estou com dormência, doutor, eu estou com dormência na mão. Minha mão está formigando. Eu acordo de noite, 2, 3 horas da manhã, e aí a mão está completamente dormente, eu vou bater palma, vou esfregar uma mão na outra, vou esfregar as mãos nas pernas, vou lá no congelador, boto a mão, ou então acendo a boca do fogão e boto debaixo da torneira. E eu não sei o que é isso, porque isso está limitando muito a minha qualidade de vida, porque isso limita também o sono, né? Exatamente.
limita a qualidade do sono, limita a qualidade de vida, você fica mal-humorado. E não existe, Gudson, uma coisa que deixa o paciente mais mal-humorado, mais triste, né? Do que ele ter um problema e não saber do que se trata. Uhum. O problema ele pode ser até sério, mas a partir do momento que você sabe do que se trata, você já tirou metade da carga do piano das costas. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, a primeira coisa que tem que ser feito é procurar um médico. Mas, doutor, que médico eu procuro? Gente, hoje existe o cirurgião de mão, tá? Existem inúmeras especialidades que podem fazer o diagnóstico para você. O reumatologista pode fazer? Pode. O ortopedista, ele pode fazer? Pode. O fisiatra pode fazer? Pode. O fisioterapeuta pode fazer? Pode. Se conhecer os sintomas da doença, não existe dificuldade nenhuma em fazer o diagnóstico, tá? Uhum. Vai chegar para o paciente e vai dizer, olha, o correto é você procurar um profissional que efetivamente trate de você de forma realmente efetiva, como eu já tinha falado. Esse profissional hoje é o cirurgião de mão. Não que o ortopedista não possa tratar, não que o fisiatra não possa tratar, não é uma exclusividade da cirurgia da mão. Mas, de fato, o cirurgião de mão lida apenas com mão. Me permita interromper um pouquinho. Muitas vezes eu encaminho esses pacientes para o cirurgião de mão e os pacientes dizem, não quero ir para o cirurgião de mão porque ele vai me operar. Esse nome cirurgião às vezes coloca uma barreira entre o paciente que não conhece muito da especialidade e o profissional. O cirurgião, ele sempre vai operar esses pacientes? Ou existe, ou esse nome pode gerar um mal entendimento? Veja bem, o cirurgião de mão, gente, é apenas um título, tá? Eu gostaria que fosse colocado um médico de mão, ou especialista de mão, ou algo do tipo. Mas foi cunhado o nome cirurgião de mão, tá? Do mesmo jeito, a gente não vai operar o paciente. Não, se não houver necessidade. A gente tem um percentual imenso de pacientes que têm síndrome do túnel do carpo, mas que não precisam operar. Não é necessário. Então existe uma coisa aí, Guts, e a sua pergunta foi muito pertinente, que o cirurgião de mão, ele trata de uma forma geral muito mais conservadoramente do que cirurgicamente, ok? Então, o fato de a gente ter esse nome, né, esse título de cirurgião de mão, não significa dizer que vai ser operado o paciente com um problema de mão. Do mesmo jeito que se você for para um cirurgião de coluna, ele vai operar uma hérnia de disco a cada 20 hérnias que ele diagnostica. Por quê? Porque o tratamento da hérnia de disco é eminentemente conservador, não é cirúrgico. Você só vai partir para a cirurgia se você tiver efetivamente uma lesão neurológica, ou seja, se você tiver um sofrimento radicular da raiz. Então, a cada consultório que a gente faz, com 10 síndromes do túnel do carpo, as que têm um grau um pouco mais leve, todas vão ser de tratamento conservador. Esse é o tratamento que deve ser instituído. Agora, existe, claro, uma linha no qual o tratamento não conservador ele tem que cessar e a gente tem que partir para o tratamento cirúrgico, porque senão você vai prejudicar o paciente. Ou seja, é importante o paciente entender que a gente faz o melhor para ele. E o melhor para ele não é o que ele quer. O melhor para ele é o que é melhor para ele. Tá? Então, doutor, eu estou em uma síndrome do túnel do carpo, eu não consigo mais dormir faz 1 ano, mas eu não quero operar. Espera aí, não é assim, né? Ou, olha, eu tenho uma síndrome do túnel do carpo, mas eu só consegui saber, assim, me lembrar que eu estou com ela há uns 2 meses. Aí não é toda noite que eu acordo não e me incomoda só raramente. Espera aí, a gente não vai operar esse paciente. Então existem critérios para a cirurgia. Mas esqueçam essa história de porque é cirurgião de mão a gente vai operar. Não, existe aí um arsenal imenso e depois aí você vai explicar para a gente qual é esse arsenal para a gente tratar fisioterapia, para a gente tratar a síndrome do túnel do carpo com fisioterapia e com tratamento conservador. Existem várias e várias formas de a gente tratar.
Excelente, excelente. E aquele paciente que está assistindo esse podcast, que tem uma mãe, uma vozinha que já desenvolveu síndrome do túnel do carpo, mas que ele não desenvolveu e quer prevenir, ele não quer ter essa doença. Quais são as medidas preventivas que o público comum pode adotar para que tente evitar o desenvolvimento da síndrome do túnel do carpo, doutor Nicéias? Olha, Gudson, isso é uma pergunta recorrente no consultório, tá? Doutor, isso é genético? A minha mãe tem, e aí o paciente ele vai com a mãe é uma vozinha, né? E aí a gente diz, olha, infelizmente, a sua vozinha, sua mãe, está num estágio muito avançado, e aí a gente vai ter que operar. Mas doutor, aí você já nota, interessante, que quando a gente vai falando da vozinha e vai falando da mãe, a filha já vai olhando para a mão. E ela já vai olhando para a mão, já vai esfregando a mão, daqui a pouco ela está olhando para as mãos e diz assim, doutor, o senhor tem vaga para me atender depois, tal? Por quê? Porque o senhor falou aí, eu já estou sentindo, tem muita coisa aí que eu sinto, e aí como é que eu faço para prevenir? Veja bem, gente, isso é uma coisa simples, tá? Não é genético. Não existe nada na literatura de forma contundente que mostra que porque você tem, seu filho vai ter, ou porque sua mãe tem, você terá. Isso é uma coisa importante de você saber. Está mais relacionado com aquilo que a gente já falou, a questão epidemiológica, tá? E, infelizmente, nesse mundo que a gente vive de tecnologia, é meio difícil a gente deixar de fazer micromovimentos ou movimentos de repetição na mão. E não significa dizer que você, porque faça, você todas as vezes que faz, todos os pacientes que fazem vão desenvolver a síndrome do túnel do carpo. Ô, doutor, a prevenção é não mexer no celular? Talvez seja, se você mexe em excesso. Doutor, a prevenção seja parar de digitar? Talvez seja, se você digita 10 horas por dia, 12 horas por dia. Ah, doutor, eu mexo muito em tablet. Será que a prevenção é não mexer mais nisso? Mas é impossível você não mexer mais na tecnologia. A prevenção, Gudson, é a moderação. A prevenção é o equilíbrio. Você tem que saber manusear os objetos que lhe trazem facilidade na vida sem exagerar. Tá? A gente sabe que tem pessoas que ficam online 10 horas por dia. Tem pessoas que ficam online 8, 9, 10, 11, 12, 15 horas por dia. Seguramente, essa pessoa tem uma probabilidade muito maior de desenvolver uma síndrome do túnel do carpo do que aquele paciente que faz o que deve ser feito e depois deixa o recurso tecnológico um pouquinho de lado, vai fazer outra coisa. Vai fazer um alongamento, vai fazer um esporte, vai fazer outra coisa que não mexa não necessariamente com isso. Então, a palavra-chave é equilíbrio e moderação. Na verdade, em tudo na vida. É verdade, é verdade. Então, talvez a chave seja, não é que você não possa utilizar o teclado, o mouse, mas utilizar com sabedoria, com moderação, não é? Então vamos desmistificar aí esse mito. Vou lhe fazer uma pergunta direta. Diga. Usar o teclado causa síndrome do túnel do carpo, mito ou verdade? Olha, eu diria que é mito, tá? Eu diria que os sintomas relacionados ao uso de teclado, se for moderado, está bem mais relacionado, Gudson, com ergonomia, ou seja, o meio em que você está inserido, do que propriamente o movimento repetido de um tendão ou de um dedo tocar repetidamente uma tecla que sabemos hoje a força que você faz em determinados teclados é praticamente quase que nenhuma. Se você deixar o dedo repousar em cima da tecla, a letra sai. Você não precisa mais apertar. Isso é muito diferente da época da datilografia. Tá? Hoje a gente tem teclados extremamente macios, extremamente ergonômicos. Então você colocar a culpa em cima do teclado das síndromes de túnel do carpo é você estereotipar uma classe imensa de trabalhadores intelectuais
que vivem disso e que se eu disser que o teclado é culpado, vão viver com medo. Não é assim, tá? Agora, se o paciente ele usa esse teclado com uma mesa que não tem como você apoiar o cotovelo, sempre tem que apoiar o cotovelo. É necessário você apoiar um antebraço. Porque se você está usando o teclado, sustentando o peso dos seus braços, o que é que acontece? Em 5 minutos, um braço que pesa 7 quilos, ele vai pesar 12. Em 1 hora ele está pesando 15. Em 3 horas ele está pesando 30. E com o passar do tempo, você vai começar a desenvolver o que a gente chama de fadiga muscular. O acúmulo de ácido lático causa dor, causa desconforto, causa queimação. Ou seja, isso é importante você saber que a mão é simplesmente o fim de um processo. Para a mão chegar no teclado, você tem que estar bem posicionado, sentado numa cadeira. A tela tem que estar numa altura da sua visão. Você tem que ter um apoiador de pé para ficar com a coluna correta. Você tem que fazer o uso do teclado numa regra simples de 5:1. O ideal é você fazer 50 minutos e ficar 10 minutos para você ir no banheiro, tomar uma água, fazer um alongamento e depois você volta novamente. A ergonomia hoje é prioritária nas empresas. Os engenheiros já sabem que a produtividade do funcionário está ligado ao conforto ao trabalhar. Ele tem que se sentir confortável. Então, a partir do momento que você não deixa o funcionário, ou se você é autônomo, se você não se permite ficar numa posição confortável, automaticamente você vai ter problemas no membro superior, não necessariamente ser uma síndrome do túnel do carpo. Você pode ter uma epicondilite, você pode ter uma tendinite de manguito rotador do ombro, você pode ter uma tendinite de tendão extensor, uma tendinite de tendão flexor, ou você simplesmente pode ter uma dor miofacial, por fadiga, por estresse, por cansaço, mas não é síndrome do túnel do carpo. Então, respondendo, pessoalmente, ao longo de 30 anos aí de profissão, quase 30, eu não sei a minha idade, né? Eu não vejo o teclado como vilão. Certo, certo. E alguns pacientes chegam para mim, às vezes vem direto, chega num grau 3 aí com eletroneuromiografia dizendo, eu não quero operar. E já tem uma atrofia da musculatura tenar e eu digo, você precisa procurar o seu cirurgião. E esses pacientes me perguntam, e aí eu passo a pergunta para você, doutor Nicéias. Se esse paciente que está com estágio avançado tem indicação cirúrgica, decidir não operar, quais serão as consequências? Vamos lá. Pergunta interessante e é uma pergunta, é uma condição habitual no consultório, Goodson. Você falou de grau 3. Só para o pessoal aqui entender como é que a gente gradua aqui a síndrome do túnel do carpo. Existem 2 exames básicos que a gente faz hoje, gente. Um é a ultrassonografia e o nevo, ele tem um diâmetro. Bruno, passa aí, por favor, a tela para eu mostrar aqui para o pessoal a primeira. O nevo tem esse diâmetro, ele é essa estrutura amarela aí no meio do carpo, tá? E ele está preso por esse ligamento aí que vocês estão vendo, branco, tá? Então o nevo é essa estrutura que está sendo vista aqui numa incidência de frente e ali como se a gente tivesse cortado a mão. E aqui a gente vê que existe um ligamento. E é aquilo que a gente conversou sobre o ligamento transverso e o túnel do carpo sem inelástico. Veja bem, a ultrassonografia, e aí volta para mim, Goodson, Bruno, e aí a ultrassonografia, o que é que ela evidencia? É consenso que, por estudos realizados no mundo inteiro, que o diâmetro do nevo é em torno de 10 milímetros de diâmetro, 10 milímetros cúbicos. E aí o que acontece? Se você passa de 10 milímetros, significa dizer que o nevo ele está sendo esmagado e ele está meio que espalhando, então a área dele aumenta. E aí quando você pega paciente com 12 milímetros, 14 milímetros, já peguei paciente com 30 milímetros, são gravíssimos. Mas esse exame, ele
ele denota apenas o aspecto morfológico, ou seja, a forma do nervo está alterada. Você pressupõe que se a forma está alterada, a função já foi para o espaço. Porque se a forma está alterada a esse ponto, a função deve estar alterada mais ainda. Tá, doutor, e como é que eu vejo a questão da função? A função, a gente tem hoje um exame chamado eletroneuromiografia, que é como se fosse um eletrocardiograma, fazendo uma analogia, só que você tem ele com algumas agulhinhas que se coloca na pele, mas é praticamente indolor, não é para ficar com medo, e é um exame necessário que mede a velocidade de condução do nervo. A gente sabe que o nervo ele é transmissor de eletricidade. O que é que acontece? Você tem uma ordem, o cérebro manda essa ordem para a mão, mexa o polegar. Isso é feito eletricamente, tá? E aí, quando você tem uma condução elétrica normal em todo o segmento do braço, e quando chega especificamente no túnel, a gente nota que a velocidade de condução cai, como se fosse um quebra-mola, aí você tem como inferir que o paciente já tem uma alteração de função por conta dessa diminuição de velocidade de condução. E dependendo dessa alteração, você pode classificar como grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Existem classificações, mais de uma classificação. Tem classificação que vai até o grau 6, as mais antigas vão até o grau 4 hoje. A gente pode classificar como leve, moderado ou grave, tá? E aí, chegando finalmente a pergunta, chega no grau 3, você foi no médico, ou você foi no seu fisioterapeuta, ele disse, olha, seguramente isso aqui é um grau 3, não quero operar. Qual é a alternativa que existe, qual é o prejuízo que essa sua conduta vai te causar? Prejuízo é você começar a desenvolver, em vez de uma hipoestesia, que é simplesmente diminuir a sensibilidade da ponta dos dedos, você pode ter um risco de desenvolver uma anestesia. Ou seja, são aqueles pacientes que se colocarem a mão numa frigideira, eles não vão sentir. São aqueles pacientes que se pegarem numa xícara de café quente vão continuar com o dedo lá, porque não tem a sensibilidade térmica que defende e que faz você soltar. E a gente sabe que o nervo, a nossa estrutura nervosa periférica, eles são extremamente hábeis no sentido de proteger o seu organismo de tudo. Qualquer estímulo nociceptivo, ele automaticamente recua, você perde isso. Estímulo nociceptivo é estímulo de dor, é isso? Isso, estímulo de dor. Certo. Então, aquele paciente que está com a síndrome do túnel do carpo, já em graus mais avançados, pode ser que ele sofra algum ferimento por não sentir os dedos quando está sobre uma superfície um pouco mais quente, ou uma faca pode tocar na mão desse paciente, ele pode não sentir. Já viu algum caso, doutor Nicésio, de pacientes que sofreram lesões na mão por não ter a sensibilidade da mão? Sim. Não é comum, Gudson, tá? Geralmente são pacientes mais humildes, que não têm o acesso à internet, que não têm o acesso à medicina, e são pacientes que são duros na queda, aguentam muita dor, não reclamam muito. Geralmente esses pacientes são os pacientes do interior, aquele paciente ali da roça, etc. Tal. Os pacientes mais simples, que eu tenho uma admiração imensa por eles, porque a resignação desse pessoal é muito grande, e quando a gente faz um comparativo com nós mesmos, a gente vê o quanto nós somos frágeis junto, de uma forma geral, aí do sertanejo, né? Verdade. Mas não só eles. Eu já sim peguei pacientes com ferimentos, e ferimentos de queimadura, ferimentos de corte, ferimentos de atrito. E aí, esse quadro ele acaba se assemelhando muito, não querendo causar nenhuma impressão, nem assustar ninguém, mas se assemelha muito a uma patologia que a gente chama de hanseníase. Doença de Hansen. Né? A doença hansênica, a hanseníase, ela faz com que você perca a sensibilidade dos dedos e por isso você começa a ferir os dedos
E os dedos vão ferindo e vão diminuindo de comprimento. É como se a pontinha dele fosse diminuindo, houvesse cada vez mais uma reabsorção óssea. A falange distal, que é o último ossinho aqui, vai de repente absorvendo. Você vê um paciente com mão rancênica, os dedos são efetivamente mais curtos, por traumas que vão diminuindo o comprimento do dedo. Veja que só, que coisa. Mas isso não acontece na síndrome do túnel do carpo, foi só uma analogia. Mas você pode desenvolver um quadro similar. É como se fosse uma síndrome rancênica-like, entendeu? Um quadro similar. Entendi. Isso pode acontecer. Mas uma outra coisa que pode acontecer é simplesmente você começar a perder a musculatura do polegar. Quer dizer que pode acontecer atrofia em pacientes que não trataram a síndrome do túnel do carpo? Sim, pode acontecer. Nós temos aqui uma... Pode passar aí, por favor, Bruno? Pode passar? Passar? Essa região onde está aparecendo aqui, tá? O aparelho, essa região a gente chama de eminência tenar, tá? Ela é responsável por praticamente todo o movimento do polegar. O polegar é um dedo extremamente importante porque são 4 contra 1. Eu digo que ele é um dedo injustiçado. Porque 4 contra 1 não é mole. E a vida inteira você aguentar 4 contra 1. Então ele tem uma musculatura única e exclusivamente dele. E é uma musculatura muito forte. E o polegar, Gudson, representa aproximadamente 50% da mão. Quer ver fazer um teste simples? Prenda o seu polegar e tente pegar num copo. Não consegue. Sem o polegar. Você não muito consegue. Difícil, verdade. Não existe, tá? Essa possibilidade. Com a atrofia extremamente grande do polegar, você perde praticamente a capacidade de fazer uma coisa que a gente chama de oponência. E quando você perde a capacidade de fazer oponência, você simplesmente perde 50% da capacidade da mão. Então, chegar a um ponto em que você deixou a síndrome levar você a esse estágio é muito grave. E aí vai a pergunta que você fez e eu vou responder. Adianta, nesse estágio, fazer alguma coisa? Olha, eu costumo dizer sempre para o paciente, o seu nervo, mesmo que muito macerado, muito traumatizado, muito machucado, ele vai causar em você uma sensação de dor, de aperto e de incômodo. A síndrome do túnel do carpo, se for tratada num grau muito severo, não vai trazer um retorno àquilo que você tinha. Fica como sequela nestes pacientes, eu quero frisar que são nestes pacientes mais graves, fica a sequela da hipoestesia, como se você tivesse colocado cola na ponta dos dedos e a cola tivesse secado. Todo mundo já fez isso, todo mundo já foi criança. Depois que a cola seca, que você pega numa superfície, você sente alguma coisa estranha, como se tivesse carrasquenta. Essa sensação incômoda, se você não tratar o túnel do carpo em tempo hábil, ela fica. Ela não vai embora. Entendi. Então a sensibilidade pode ser que não retorne completamente naqueles pacientes que tardaram em buscar o tratamento. Exatamente. Outra coisa que é importante, aquela função de oponência também não retorna, porque uma vez que a musculatura atrofiada, ela perde completamente a função dela, ela é substituída por gordura, existe uma lipossubstituição, ou às vezes existe uma substituição apenas por fibrose, mas ali não tem mais um tecido ativo, você também perde a capacidade de você fazer a oponência. Então, no final, um paciente que deixa a síndrome do túnel do carpo sem tratar, ele renega o tratamento de qualquer forma, vai acabar a depender do caso, com alteração de sensibilidade severa e perda da oponência, o que leva a uma perda de 50%, em torno de 50%, da função da mão. Um pouco menos, às vezes, em pacientes que têm muita habilidade, um pouco mais em outros pacientes que têm pouca habilidade. Nossa, isso é um dado alarmante, que a gente tem que... O paciente tem que ponderar, não é? Porque você perder 50% da função da mão por negligência ao tratamento é muita coisa. Para que evite isso em pacientes graus avançados, é necessário a cirurgia para resolver esse problema. O que é feito durante a cirurgia
de liberação da síndrome do túnel do carpo, doutor Nicéias? O que é que o senhor faz para que resolva esse problema lá no centro cirúrgico? Veja bem, a síndrome do túnel do carpo, ela é uma síndrome que, quando bem indicada, traz tratamentos maravilhosos. Tá bom? Tratamentos muito bons. O que você considera tratamento bom, Nicéias? A dor desaparecer, para mim já é uma vantagem muito grande. Uma recuperação da sensibilidade, mesmo que não seja total, mas se você recuperar 90% daquilo que você perdeu, já é também já é um fator extremamente interessante para você se submeter ao procedimento cirúrgico. E uma melhora da força do polegar. Para isso acontecer, você tem que descomprimir o nervo, tá? Você imagina que a síndrome do túnel do carpo, eu costumo fazer uma analogia, Gudson, da síndrome do túnel do carpo com o glaucoma, tá? O que é o glaucoma? Você tem o globo ocular e na parte posterior do globo ocular você tem uma estrutura chamada retina, que depois se transforma num nervo, chamado nervo óptico, transmite todos os efeitos luminosos para a parte posterior do cérebro, lobo occipital, e ali é que se faz a visão. Ou seja, você vê com a parte posterior da cabeça. Entendeu? Se você aumenta a pressão do globo ocular, você começa a destruir os terminais nervosos da retina. E todo mundo que já passou por isso, ou tem parentes que já passaram por isso, sabe que o glaucoma pode causar cegueira. Isso é igual o que acontece na mão. Tá? A síndrome do túnel do carpo é o glaucoma da mão. Tá? É um aumento de pressão, levando a uma alteração, queimando os filetes nervosos do nervo. Tá? E esses filetes nervosos queimados vão deixar de transmitir a sensibilidade para o cérebro, e o cérebro vai deixar de transmitir as ordens de motricidade para a mão. Efetivamente, tanto no glaucoma como na síndrome do túnel do carpo, o tratamento é um só. A palavra de ordem chama-se descompressão. Então, o que é que se faz efetivamente em termos de cirurgia? E a gente passa aqui para o slide, por favor, Bruno. Vamos voltar. Aí, olha só. A gente vê que a síndrome do túnel do carpo, ela é tratada de uma forma extremamente simples. Eu, pessoalmente, hoje faço uma anestesia local. Certo. É local, tá? O medo é da anestesia, não se preocupe, a anestesia é local. Então, a gente faz a anestesia na mão. Faz uma sedação para o paciente não ouvir barulho de material, nem nisso, nada disso, nem conversas, ele dorme. E aí o que a gente faz? A gente acaba fazendo uma liberação do chamado ligamento transverso do carpo. É um ligamento branquinho que passa por cima do nervo. Vamos para o primeiro slide, por favor, Bruno. Então, esse slide aqui mostra, tá, que a única coisa que a gente faz é a secção desse ligamento aqui, tá? Guto, só aponta ali o ligamento transverso aí nessa aí. Pronto. É isso daí que está por cima do nervo, que está em amarelinho, tá? Essa estrutura aqui, ela é seccionada. Então, a síndrome do túnel do carpo é de tratamento simples. Você abre uma quantidade ínfima de pele, a incisão é de 1 centímetro, 1,5 centímetro. Sob anestesia local e sedação, a gente vai e faz essa abertura desse ligamento transverso do carpo e fecha a pele com 4 pontos, ou 5 pontinhos, juntinhos, tá? Então, assim, é uma cirurgia. Aí você pode perguntar, quantas horas demora isso? Demora 10 minutos, tá? Nas mais complicadinhas, demora 15 minutos. Já 15 minutos, já com anestesia, com tudo? É, com anestesia, com tudo. Com 15 minutos a gente está saindo da sala. A gente costuma dizer que só existe um tipo de cirurgia mais rápida do que a nossa, que é a oftalmológica. Que, por incrível que pareça, você consegue fazer a troca de um cristalino em 5 minutos. É incrível. 10 minutos, sei lá. Mas, depois dela, é a síndrome do túnel do carpo. Porque realmente é uma cirurgia muito simples. Então, efetivamente, cirurgicamente, o que a gente faz é a descompressão. Agora, em alguns nervos, quando eles estão muito, mas muito machucados, Gudson, tá?
E são casos raros, porque hoje a internet está aí para informar, e o que a gente está fazendo é passar informação, e espero que essa informação que a gente esteja passando hoje sirva para quem está nos ouvindo. Graças a Deus, com a internet as coisas mudaram. Não estamos fazendo mais hoje a cobertura gordurosa, o retalho gorduroso em cima do nervo. Quando o nervo está muito, mas muito macerado, muito machucado, às vezes a gente tem que remover um pouquinho dessa gordura que fica em direção aqui ao dedo mínimo do coxim hipotenar, e a gente roda essa gordurinha para cobrir como se fosse um lençol. Depois que a gente secciona o ligamento, a gente roda esse coxim gorduroso para cobrir o nervo, para oferecer vascularização, que ele já perdeu, e para oferecer uma proteção mecânica, que é muito importante para ele. Isso melhora, às vezes, os resultados funcionais finais. Mas isso não é o habitual, isso é raro, muito raro. O habitual é simplesmente a abertura do ligamento transverso do carpo e, eventualmente, uma coisa que a gente chama de neurólise, ou seja, aquela capinha que fica sobre o nervo. Quando a gente vê que ela está muito maltratada, fibrosada, a gente também abre aquela capinha que fica sobre o nervo, tá? Que a gente chama de epineuro, mas não é o habitual. Continuo e reitero o que eu falei. O habitual é única e exclusivamente a abertura do ligamento transverso, em 10 minutos de cirurgia. E o paciente sai do hospital no mesmo dia, não precisa de um internamento prolongado, é super tranquilo, né? É uma cirurgia que a gente chama de day clinic. O que é day clinic? O paciente interna, faz o procedimento cirúrgico e vai embora. Outra coisa, a gente não opera as duas mãos de uma vez só, tá? A gente opera uma e depois opera outra. E qual é o intervalo entre uma e outra? Em torno de 2, 3 meses, não mais que isso. Aí o fisioterapeuta ele vai fazer aquela mágica habitual de transformar uma mão patológica numa mão normal, né? E depois que ele der o sinal verde, aí a gente vai e faz a outra. Maravilha. E o que é que o senhor espera da fisioterapia quando o senhor recomenda aqueles pacientes que não são candidatos ao tratamento cirúrgico? O que é que a cirurgia de mão pode esperar da fisioterapia? Excelente pergunta, Gutson. Essa, basicamente, é um contingente grande dos meus pacientes. A gente tem um número grande de pacientes que não precisa ser operados, tá? E esses pacientes, eles geralmente são tratados de duas formas, basicamente, né? Uma delas é a forma de a gente fazer um processo de diminuir o processo inflamatório no interior do túnel do carpo com o uso de anti-inflamatórios, mas não é o uso de anti-inflamatórios orais. E aqui fica um alerta muito grande, Gutson. Os anti-inflamatórios não hormonais, os orais, e aqui eu não vou falar de marcas, eles detonam o seu rim, tá? E teu estômago e eventualmente o seu fígado. Você não pode fazer o uso de anti-inflamatórios por períodos longos. Estou falando dos anti-inflamatórios não esteroides, dos AINS. A gente tem que tratar com anti-inflamatórios hormonais, com os chamados corticoides. E o melhor é você tratar de duas formas. Ou você prescreve o corticoide oral, que dá uma melhora, mas é bem pontual. Depois que ele para de tomar, volta os sintomas. E a gente pode fazer uma infiltração, que é a medicação no interior do túnel do carpo. A gente utiliza esse corticoide lá dentro, com uma agulhinha ultra fina de insulina, um pouquinho de xilocaína com um pouquinho de corticoide. A gente faz num local que é permitido no interior do túnel do carpo, que não tem risco nenhum de lesionar o nervo. E aí automaticamente você diminui aquele processo inflamatório dos tendões, da sinóvia, melhora isso daí. Tá? Então existem trabalhos científicos que já demonstram que em graus leves, com menos de 6 meses de sintomatologia, se você fizer uma ou duas infiltrações, que seja até mais de 2 infiltrações de forma seriadas, tá? Automaticamente já dá uma melhorada. Além disso, você fazer o uso de splints ou talas noturnas. Splints são aqueles aparelhinhos. Eu acredito que nós temos aqui um exemplo de uma talinha aí. Põe, por favor, Bruno, aí no último.
Eu acho que não entrou. Não. Existem talas, tá? Que são splints. A gente usa esses splints para o paciente dormir à noite. Por que isso? Porque na hora que você está dormindo, tá? Geralmente a gente faz isso daqui, ó. A gente assume uma posição fetal. É muito comum a gente assumir essa posição fetal. E aí quando você faz isso, você machuca muito o nervo. A analogia que eu faço é o seguinte, tá? Você está tomando uma Coca-Cola ou água ou qualquer coisa num canudo. Se você dobra o canudo, o fluido passa? Não. Ele interrompe. A mesma coisa é quando você dorme e dobra o punho. Tá? É uma analogia grosseira, mas a verdade é que o nervo ele fica extremamente, o aumento de pressão é muito, mas muito grande quando você faz essa compressão do punho, ok? Extremamente importante. E aí, o terceiro fator, vamos procurar o fisioterapeuta, tá? E aí a gente vê, olha, na verdade, o uso, tá, dessas talas é bastante interessante, mas aqui está mostrando um teclado como se o teclado fosse o algoz da mão do paciente. Não para síndrome, para as tendinites até pode ser, tá? Mas para a síndrome do túnel do carpo eu não vejo essa correlação tão direta. Mas aqui está essa talinha e você utiliza ela para dormir. É meio desconfortável, gente, mas à noite, depois que você pega no sono, você vai usar numa mão, você não usa nas duas. Mesmo que você tenha síndrome do túnel do carpo nas duas mãos, mas você só usa em uma. Numa semana você usa em uma, na outra semana você usa na outra. E depois vem o quê? Vem o mais importante, gente, que é o acompanhamento fisioterápico. O que efetivamente a gente pede? Fez a infiltração, usou a tala para dormir, procura um fisioterapeuta, porque ali você vai ter todas as medidas que a gente chama de meios físicos para diminuir também de uma forma coadjuvante, mas é um coadjuvante com um percentual alto, tá? De melhora do túnel do carpo, porque você vai ter ali ultrassom, você vai ter estimulação elétrica transcutânea, que é o chamado TENS, você vai ter ondas, você vai ter o laser, você vai ter o contraste térmico, você vai ter a estimulação, inclusive, para você reaver a sua sensibilidade com exercícios, tá? Que se faz de sensibilidade na ponta dos dedos, melhora a força muscular. Então a fisioterapia, ela pode ser usada de duas formas, que eu acho bastante interessante. Depois o Gudson ele vai exaurir esse assunto, mas ele pode ser usada no sentido de você realmente tratar uma síndrome do túnel do carpo de grau leve, ou você pode fazer com que os pacientes que têm síndromes de túnel do carpo grave, que esperam uma cirurgia, mas não querem fazer naquele momento, tenham uma qualidade de vida melhor até que se faça o procedimento cirúrgico. E aí você depois tem a fisioterapia pós-operatória, que é extremamente importante. Ou seja, a fisioterapia ela é importante no pré-operatório e ela é importantíssima no pós-operatório. Basicamente isso. Que maravilha, maravilha. Muito bom. E o senhor tem observado que alguns pacientes nesses graus leves ou iniciozinho de um grau moderado respondem bem à intervenção fisioterápica? Quando os pacientes voltam para o retorno, o que é que esses pacientes relatam com relação à mudança dos sintomas? O tratamento conservador, Gudson, ele é um tratamento efetivo, tá? Mas a gente tem que respeitar aquela lei que a gente tinha conversado. A gente tem um limite de graus que a gente tem que tratar conservadoramente, e esses graus é um grau funcional, dado por aquela eletroneuromiografia. Aquém do grau 1, às vezes um grau 2, se o paciente está num grau 2, muito pouco sintomático, se ele está num grau 1, ele responde muito bem à fisioterapia. Então são pacientes que voltam depois para o consultório dizendo, olha, eu tive uma melhora aí de 80% do que eu sentia. A minha síndrome do túnel do carpo hoje é uma síndrome que não mais me inibe o sono, ele não corta mais o meu sono, eu consigo dormir, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer atividade esportiva. E assim, em virtude do tratamento conservador, e graças a Deus eu não precisei ir para o tratamento cirúrgico. Então a fisioterapia faz com que as chances do paciente de ter um tratamento não cirúrgico sejam muito efetivas, extremamente efetivas. São chances muito boas. E os resultados são muito bons.
A tua pergunta foi de forma preventiva, ela é maravilhosa, tá? E de forma pós-operatória, igualmente. Mas o que a gente quer é evitar o procedimento cirúrgico, né? E aí é que o fisioterapeuta entra com toda a força e com resultados muito bons. Essa realmente é a nossa realidade, o que nós temos observado também na clínica, que pacientes com graus leves, o iniciozinho de grau moderado, com um diagnóstico precoce, respondem muito bem a essas intervenções. E nós temos um leque de recursos terapêuticos que podem facilitar a descompressão desse nervo mediano, fazer com que esse nervo ele deslize de maneira mais fisiológica, porque muito do problema que nós observamos nesses pacientes é que o nervo fica comprimido em uma região específica, e quando nós fazemos o teste de deslizamento nervoso, e se o paciente tiver um diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, nós temos que avaliar como que esse nervo está deslizando em todo o seu trajeto, desde a coluna cervical até o túnel do carpo, para ver se existe alguma restrição de deslizamento. Se esse paciente tiver uma restrição, o principal objetivo da fisioterapia é fazer com que aquele local de compressão do nervo ele não aconteça mais na mesma região compressiva, ou seja, eu mudo de localização o nervo, que a gente chama de proximal ou distal, ou seja, eu faço com que o nervo ele corra um pouquinho mais para trás ou um pouquinho mais para frente, para que aquele local em que o nervo está sendo comprimido, ele vá para uma região de menos compressão. E aí você gera um alívio do sintoma, porque você melhora esse deslizamento nervoso. Vamos lá, Gudson. Algumas perguntas são me feitas de forma recorrente no consultório, tá? E você é a melhor pessoa que pode responder pela sua expertise no assunto, tá? Então, com quanto tempo pós-operatório torna-se conveniente iniciar a fisioterapia, Gudson? Doutor Nicéas, pensando nos recursos que nós temos disponíveis hoje, quanto mais precoce, melhor. Se fosse minha mãe que operasse hoje, eu queria que ela fosse ao consultório amanhã. Por quê? A fisioterapia muitas vezes é entendida como apenas utilizar recursos depois que o paciente remove os pontos, ou seja, você tarda talvez aí em 2 semanas o início do tratamento. Se a gente entender que o paciente que foi submetido a esse tratamento cirúrgico, ele tem alguns tecidos que estão em processo de cicatrização, e entendendo que nós temos recursos que podem acelerar esse processo de cicatrização, o mais sábio seria iniciar o mais precocemente possível, porque aí nós utilizamos recursos como o laser, o ultrassom, a microcorrente, que vai estimular esses tecidos a uma cicatrização um pouco mais acelerada e fisiológica. Lembrando também, e é extremamente importante lembrar, que nós temos que evitar as aderências nesse nervo. Então o cirurgião vai lá, vai abrir esse ligamento transverso, mas o nervo vai ficar paradinho naquele local. O organismo ele quer cicatrizar aquela região. Então ele vai tentar mandar um estímulo cicatricial para todos os tecidos. E se esse nervo não estiver se movendo dentro do túnel do carpo, enquanto esse processo de cicatrização está acontecendo, corre o risco dessa cicatrização ser exuberante e gerar uma nova compressão lá no longo prazo. Então é importante reduzir um processo inflamatório demasiado que possa haver naquela região. Geralmente não acontece, geralmente a recuperação é super tranquila, mas se pudermos acelerar esse processo cicatricial é muito interessante. Mover esse nervo de lugar e, importantíssimo, dar algumas orientações para o paciente. Eu acho essa talvez seja um dos pontos-chave. Nós sabemos que os pacientes, principalmente que vão para a fisioterapia particular, eles têm ali um limite de recursos que eles podem destinar à fisioterapia. Talvez alguns pacientes não consigam fazer uma fisioterapia de longo prazo, começando no 2º dia pós-operatório, porque isso vai ser
vai gerar um ônus um pouco maior para o paciente. Mas se o paciente conseguir ir para a gente logo na primeira semana, para darmos algumas orientações iniciais e fazer algumas medidas anti-inflamatórias, nem que seja apenas 1 ou 2 vezes, até que haja uma boa cicatrização, é muito importante. Por quê? Porque eu vejo o paciente que me relatou que iniciou o fortalecimento com aquela bolinha, porque o esposo disse, usa a bolinha para você fortalecer já na primeira ou segunda semana de pós-operatório. Isso gera um dano àquele tecido que está tentando cicatrizar. Mas esse paciente fez isso porque não sabia que não poderia fortalecer antes da 8ª semana. Então, a importante função da fisioterapia é tratar aquela mão com o fim de acelerar o processo cicatricial e educar o paciente quando ele pode realizar as determinadas atividades, demandas domésticas, profissionais e como seria o progresso dessa fisioterapia. Então, a educação é extremamente importante. E aí, Gudson, vem uma pergunta que também me fazem e aí eu repasso para você. Mas, doutor, eu ainda estou com pontos e estou com curativo, isso vai abrir... O que é que você diria sobre isso, Gudson? É exatamente porque você está com pontos que você precisa ir para a fisioterapia. A fisioterapia, ela pode ser iniciada e deve ser iniciada, na grande maioria dos casos, salvo algumas exceções, mesmo o paciente com pontos, porque nós temos a oportunidade de promover a cicatrização já naqueles estágios iniciais. E um mito é, começar a fisioterapia com pontos vai romper os pontos, de maneira alguma, de forma alguma. Nós preservamos aquela região que está em cicatrização, nós garantimos que aqueles pontos que estão lá vão permanecer no lugar e nós iremos utilizar os recursos necessários para acelerar essa cicatrização. E quando chegar o momento adequado para a remoção dos pontos, nós encaminhamos de volta ao cirurgião. Geralmente o cirurgião já vai dizer ao paciente, volte aí com 12 dias, 14 dias depois da cirurgia para a remoção dos pontos. Mas a minha experiência é que quando o paciente inicia a fisioterapia ainda com os pontos, a recuperação é bem mais acelerada. Ok, então. Então aí cai um mito de que quando o paciente está com a sutura, não pode ser feita a fisioterapia, o que na verdade é um mito. A gente sabe disso. Mão é movimento, não é, Gudson? É verdade, é verdade. E o que é efetivamente, Gudson, realizado dentro do seu consultório de reabilitação? Quais são os recursos que você aporta? O que é que você tem em termos de tecnologia, em torno de exercícios, em torno de prática clínica, que efetivamente faz com que o paciente ele tenha um resultado muito melhor e mais rápido? Os recursos para os pacientes de síndrome do túnel do carpo vão depender do estágio em que ele está. É? Se ele está em um estágio pré-operatório, naqueles graus leves, nós utilizamos alguns recursos que nós temos evidência científica que podem ajudar esses pacientes. O calor superficial e profundo é um recurso interessante, porque a menos que seja uma inflamação aguda, aquela síndrome do túnel do carpo aguda, que é, por exemplo, um pintor que vai lá no final de semana, vai pintar a sua casa e faz uma alta demanda e gera um processo inflamatório agudo, o calor nesses casos não é interessante. Mas quando é aquela senhorinha que vem desenvolvendo uma síndrome do túnel do carpo há algum tempo, é interessante utilizar o calor, porque ele promove uma analgesia, então diminui o quadro de dor daquela paciente e melhora o aporte sanguíneo para um nervo que já está sofrendo por uma hipóxia, por uma redução da quantidade de oxigênio, e a gente sabe que isso é importante. Então, o calor, ele promove um relaxamento daqueles tecidos, melhora a quantidade de sangue que chega no nervo e acelera a sua recuperação. Hoje em dia, nós temos muita evidência com relação às técnicas de terapia manual no punho, ou seja, tentar mobilizar aqueles ossos do carpo para promover uma redução da pressão no interior do nervo, fazer com que esse nervo ele tenha um potencial de recuperação maior. As talas, como o senhor falou, são extremamente importantes. Nós não tratamos essa síndrome do túnel do carpo de tratamento conservador sem as órteses e sem as talas. Por quê?
Como o Dr. Nicésio muito bem falou, durante a noite nós tendemos a adotar algumas posturas na mão que geram um maior nível pressórico no interior do túnel do carpo. Existe um autor chamado Gelberman, que ele publicou um trabalho maravilhoso que foi dando um suporte a essa órtese. O porquê utilizar essa órtese? Até então nós sabíamos que as órteses eram extremamente interessantes para esses pacientes, mas a gente não sabia exatamente o porquê. O que é que acontecia durante a utilização da órtese? E ele fez um estudo interessante em que ele colocou um medidor de pressão dentro do túnel do carpo e colocou o punho em neutro, em flexão e em extensão. Ele observou como a pressão no interior do túnel do carpo, que era exercida no nervo mediano, ela modificava de acordo com cada postura. Em uma pessoa que tem, uma pessoa normal que não tem nenhum sintoma de síndrome do carpo, nós devemos ter pressões bem pequenas no interior do túnel do carpo. Já aquelas pessoas que desenvolvem a síndrome do túnel do carpo, essas pressões aumentam às vezes 5, 8 ou 10 vezes mais. Isso vai gerar uma maior compressão. E ele observou que posturas como a extensão do punho ou flexão tornam esse túnel do carpo ainda mais comprimido, com níveis pressóricos maiores. E essa é a razão porque nós utilizamos as talas em neutro. Então, o paciente utiliza uma tala na mão em posição neutra para dormir, com o intuito de que ele não adote as posturas de flexão e extensão do punho para que não gere um aumento de compressão no interior do túnel do carpo. Além disso, nós podemos utilizar também alguns recursos elétricos. Eu gosto muito de uma corrente chamada de microcorrente elétrica terapêutica, que ela tem a grande capacidade de acelerar esse reparo tecidual do nervo. Esses pacientes que sofrem com o síndrome do túnel do carpo, eles desenvolvem uma condição que a gente chama de neuropraxia desse nervo mediano. Mas que nome estranho, Guts. O que é neuropraxia? Basicamente, se você comprimir o nervo por um período de tempo relativamente prolongado, o nervo vai perdendo a sua bainha de mielina, que é uma capazinha na região externa do nervo. À medida que ele vai perdendo essa capa, esse nervo vai se tornando um pouco mais doente. Quando a gente coloca a microcorrente elétrica terapêutica, ela estimula as células de Schwann que produzem essa bainha de mielina, para que essa bainha de mielina seja restaurada em tempo mais curto, e aí o paciente tem a melhora dos sintomas, que é a dormência ou formigamento na mão. O laser e o ultrassom também são dois recursos poderosos que podem ser utilizados para acelerar a cicatrização desses pacientes, e existem alguns estudos mais recentes que falam, incrivelmente, que a mobilização da coluna cervical ela pode ter uma influência na percepção de dor do paciente com síndrome do túnel do carpo. Não é que a mobilização da coluna cervical ela vá tratar a síndrome do túnel do carpo propriamente dita, mas ela altera a capacidade de percepção dessa dor, porque ela age no sistema nervoso central, fazendo com que o indivíduo libere algumas substâncias que são analgésicas, e aí o paciente sente uma dor em graus menores. Interessante. Gudson, aí vem uma questão que é extremamente importante, tá? A gente vive num mundo muito corrido, e aí a pergunta que me é feita muito no consultório é: doutor, eu acabei de fazer meu tratamento cirúrgico e eu quero voltar para o trabalho, eu preciso voltar para o trabalho porque é necessário, às vezes é um autônomo, que é o próprio chefe, às vezes é um funcionário CLT. E aí eu digo, olha, você vai ter um tempo pré-determinado para voltar, mas eu gostaria que você fizesse a fisioterapia para a gente abreviar esse tempo. Em quanto tempo a fisioterapia pode, Gudson, auxiliar nessa diminuição de tempo da cirurgia até o trabalho? Essa é uma pergunta difícil, doutor Nicésio. Depende de algumas variáveis. Eu entendo que depende primeiro da gravidade dos sintomas que o paciente tiver, da profissão, da ocupação desse paciente, como que esse paciente utiliza a mão no seu ambiente de trabalho.
Eu acho que é diferente de nós pensarmos, por exemplo, em um médico que desenvolveu a síndrome do túnel do carpo, que vai utilizar a sua mão no consultório, fazendo clínica só para escrever. Ou de um trabalhador braçal, de um pedreiro, que ao retornar ao trabalho vai ter exigências, demandas de força muito grandes. Então isso a gente considera também. A fisioterapia certamente ela pode encurtar esse período de recuperação do paciente. O quanto que essa fisioterapia pode encurtar depende muito de como esse paciente vai responder às intervenções que nós entregamos a esse paciente. Alguns pacientes respondem de maneira muito favorável, outros menos favoráveis. Existe um grupo, Gudson, que responde de maneira menos favorável? Existe. Por exemplo, o paciente fumante, o paciente diabético, ele vai responder muito mais lentamente à intervenção de fisioterapia do que um paciente jovem, não fumante, não alcoolista e que não tem nenhuma outra comorbidade. Então, se a gente utilizar os recursos terapêuticos adequados nesse paciente no momento adequado, nós conseguimos encurtar esse período. O quanto exatamente é difícil dizer, porque cada paciente vai responder de uma maneira diferente a essas intervenções, mas certamente vai ser de grande valia ele iniciar a fisioterapia para que retorne à sua atividade profissional o mais breve possível. Então, a próxima pergunta, eu acho que você já respondeu em parte, que seria... qual é a diferença, na verdade? Existem diferenças entre você reabilitar a mão de um trabalhador braçal ou atletas em comparação a reabilitar a mão de um paciente que faz apenas o usual? É verdade, existe diferença. Uma senhorinha de 65 anos que já aposentou, que está fazendo as suas atividades com a mão apenas de maneira domiciliar, sem muita exigência de força, é completamente diferente de um atleta de tênis que operou o túnel do carpo e vai precisar voltar à atividade esportiva de maneira competitiva. Nós tratamos de maneira diferente, principalmente nas fases intermediárias a finais. Aquela senhorinha que exige menos força nas suas atividades domésticas, ela não precisa passar por um fortalecimento tão intenso como o trabalhador que vai utilizar a sua mão para fazer atividades de carpintaria ou até uma atividade atlética. A fase intermediária e final, geralmente ela vai ser um pouquinho diferente, porque nós temos que, no caso do atleta, praticar o gesto esportivo dele, né? No caso do trabalhador braçal, submeter essa mão de maneira progressiva a estresses que ele consiga suportar. Então, a modificação da intervenção, ou melhor dizendo, a adaptação dessa intervenção, ela deve ser muito apropriada para cada público específico. Entendi. Bom, uma alteração que acontece, Gudson, e é importante a gente alertar o público em geral, é que os pacientes que se submetem ao tratamento cirúrgico de síndrome do túnel do carpo, queixam-se, depois de um certo tempo, que a mão ficou ligeiramente mais fraca, né? Existe uma leve perda de força, e isso é uma coisa que acontece na mão de qualquer cirurgião e em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque a gente tem, na verdade, um sistema de polias, ou seja, tudo na mão da gente, as estruturas que fazem o movimento da nossa mão, né? E as estruturas que dão a sensibilidade, que são as estruturas nervosas e as estruturas vasculares, elas passam por baixo de túneis. Então, você tem túneis nos dedos e você tem túneis no punho. A mão da gente é como se fosse uma sala de computação com os fios todos arrumados, todos amarrados em anilhas para não ficar aquela bagunça. Todos em compartimentos. É basicamente assim que funciona a mão. A anatomia da mão é dessa forma, tá? E a gente sabe que na física as polias, elas são utilizadas para dar força ao sistema. Polia dá força ao sistema. A principal polia da mão é o túnel do carpo.
tá? Quando a gente faz a secção do ligamento transverso do carpo, a gente está tirando uma das polias, está deixando só a polia antebraquial, que é a fáscia, e está deixando a polia dos dedos, mas a polia do punho, ela sai. E quando ela sai, há uma diminuição de 10 a 15% da força de preensão. Tá? Alguns pacientes se queixam, mas depois voltam ao normal. Outros pacientes ainda continuam com essa queixa. Mas eu continuo dizendo que é sempre melhor você trocar um pouco menos de força por uma vida em paz. Ou seja, uma vida sem sintomas, sem choque, sem hipoestesia, sem formigamento, sem alterações desestésicas na mão, com o polegar funcionando normal. Então, assim, o risco-benefício do procedimento cirúrgico é infinitamente grande. Ou seja, o benefício é muito grande para um risco pequeno, tá? E para uma diminuição de força que, na maioria das vezes, não leva o paciente a se queixar. Alguns se queixam. E aí vai uma pergunta, tá? Que eles me fazem. Existe alguma coisa que a gente possa fazer na fisioterapia especificamente que faça com que a gente recupere um pouquinho mais essa força, levando em conta que um pouco da perda de força é o próprio medo. Outra parte da perda de força, na verdade, além do medo de fazer as coisas, é simplesmente uma diminuição da alteração de sensibilidade, que você não sabe quanto de força que você tem que colocar para rodar a tampa de um refrigerante, etc. A sensibilidade influencia na pressão que você tem que exercer. Quanto menos sensibilidade, mais força você tem que exercer para sentir. É a mesma coisa que um surdo, você tem que falar muito alto para ele ouvir. Mesma coisa, você tem que tocar muito forte para um paciente sentir. E isso tem implicação em força. De uma forma geral, existem alguns recursos que a gente possa fazer dentro desse espectro que eu te falei, em termos de fisioterapia, para dar uma minimizada nisso, Gudson? Existe, doutor Ancesso, com certeza. Eu acho que essa perda de força que o paciente reclama muito é muito devido à sua expectativa com relação ao tempo de recuperação da força pós-operatória. Eu acho que esse é um fator importante. Às vezes o paciente imagina que ele vai operar hoje, ele tem uma compressão, vamos imaginar aí de 2 anos de compressão do nervo mediano. Ele vai operar hoje e em 4, 6 semanas ele vai ter a recuperação completa de força que ele tinha há 2 anos atrás. Realmente essa é uma expectativa não realista, porque imagine que seu nervo ficou 2 anos comprimido, ele acabou de ser descomprimido, existe uma diminuição da condução nervosa, existe uma fraqueza muscular que já vem correndo há 2 anos e não é em 2 meses que nós vamos recuperar essa força completa. Nós realmente temos uma perda da eficiência do sistema músculo tendinoso, tendão e músculo para realizar a flexão dos dedos, a preensão da palma da mão depois da cirurgia, porque já não existe mais aquela polia que aumenta a eficiência daqueles tendões, mas nós temos vários recursos que podem ser utilizados para estimular esse ganho de força muscular. Mas antes de falar isso, eu gostaria de enfatizar algo importante. O fortalecimento de um paciente que acabou de ser submetido a uma cirurgia de liberação do túnel do carpo, ele não deve ser feito antes de 6 a 8 semanas. Ou seja, esse fortalecimento ele só poderia começar, em alguns casos, com 6 semanas, 1 mês e meio, na grande maioria dos casos, após 8 semanas. Porque senão nós iremos estressar aqueles tecidos que estão em processo de recuperação e o paciente começa a ter dor naquela mão. Então, na minha prática, até 6, 7 semanas eu não fortaleço. Depois desse período eu começo o fortalecimento de maneira progressiva, porque esses pacientes eles tendem a ter um pouco mais de sensibilidade nessa região onde a cirurgia aconteceu. Então, se você colocar um alicate com 5 semanas, se colocar um alicate de fortalecimento na mão do paciente e o paciente começar a fechar a mão, esse alicate de fortalecimento ele vai fazer uma compressão naquela região que está muito sensível. O sistema nervoso central vai elevar a percepção de dor do paciente. Então, ao invés de você
está caminhando para um processo de melhora contínua da dor, você agudizou esse quadro do paciente e aí esse paciente vai voltar a sentir dor. Então, geralmente nós iniciamos o tratamento tentando melhorar o deslizamento nervoso, melhorar o quadro álgico local, fazer com que aqueles tecidos se recuperem de maneira mais acelerada e aí após 7, 8 semanas nós iniciamos o fortalecimento de maneira progressiva, que pode ser feito utilizando, eu gosto muito das massas terapêuticas, porque o fortalecimento para mim é mais eficiente. Por quê? Uma coisa é você pegar uma bolinha na mão e você fazer uma flexão e uma extensão que é limitada, curta. Outra coisa é você colocar a massa terapêutica que você consegue fazer a flexão completa de mão. Então você torna esse fortalecimento muito mais eficiente porque você está trabalhando no arco completo de movimento da mão ao invés de estar trabalhando no arco mais curto, mais abreviado. Um recurso muito poderoso para fortalecimento de mão desses pacientes é a estimulação elétrica muscular. Nós utilizamos alguns aparelhos que emitem correntes elétricas no músculo que nós desejamos e vai haver um aumento do recrutamento de fibras, ou seja, aquele paciente que utilizava uma quantidade pequena de fibra de músculo para realizar a flexão por causa da síndrome do túnel do carpo, nós conseguimos potencializar ou utilizar o músculo inteiro para realizar aquele mesmo movimento. Isso faz com que a gente gere uma maior hipertrofia muscular, porque aquela eletroestimulação ela vai causar microdanos no músculo e depois vai vir a proteína, vai reparar aquele dano, a fibra vai ficar mais forte. É exatamente o que acontece na academia. Quando nós vamos para a academia e fazemos um treino de força, nós estamos causando microdanos naquela fibra muscular e aí depois a proteína vai vir e reparar aquele dano e a fibra vai ficar mais robusta e vai tolerar uma força maior. Então nós utilizamos esses recursos como a eletroestimulação muscular para potencializar esse ganho de força e o paciente eventualmente conseguir realizar as suas atividades recreativas, esportivas ou as demandas de trabalho com uma força muito similar à força que ele tinha anteriormente. Mas isso leva tempo e o paciente precisa ter essa paciência de trabalhar e aguardar com que essa força retorne. Nas fases mais avançadas, quando o paciente está no consultório só para trabalhar força, eu geralmente fico vendo o paciente uma vez por mês. Então eu passo todos os exercícios que ele precisa fazer em casa, ele compra os equipamentos para ele realizar esse treino de força diariamente em casa e aí a gente fica vendo esse paciente uma vez por mês para a gente monitorar esse ganho de força. Nós temos um aparelho chamado de dinamômetro em que nós pedimos para o paciente fazer uma flexão completa de mão e aí a gente vê de maneira objetiva quantos quilogramas força ele consegue exercer para fechar a mão. E aí mensalmente nós reavaliamos e ajustamos a intervenção. Mas sim, é possível restaurar grande parte da força da mão mesmo sem aquela polia que dá uma maior eficiência. Excelente, Gutson. Então aí a gente tem duas notícias boas, né? Uma é uma coisa que eu já vinha batendo há tempo. A bolinha é inimiga do cirurgião de mão e é inimiga do fisioterapeuta. Por dois motivos que você já falou. Primeiro, porque você não consegue trabalhar o arco inteiro. E segundo, porque ela traumatiza o local onde a gente operou. De forma que, gente, fisioterapia não é exercício da bolinha. É muito diferente. É complexa. Existe uma nuance de toda uma ciência por trás de cada processo que se faz, tem um porquê, e por isso que os resultados da fisioterapia eles são tão bons, e por isso que o paciente que se submete à fisioterapia uma vez machucado, se ele tivesse alguma reticência contra a fisioterapia, essa reticência passa. Eu digo porque eu sofri isso, eu tive uma lesão de tendão de Aquiles, fiz a fisioterapia, antes da fisioterapia eu era uma pessoa, depois da fisioterapia eu me tornei outra. Tá? Então eu vi o quão importante é para a evolução da nossa saúde física a fisioterapia de uma forma geral, Gutson. Mas nós estávamos falando da parte de força, Gutson. E aí eu queria saber de você o seguinte. Tá, tudo bem, você tem um paciente com grau 3
que já chega para você com alterações desestésicas das pontas dos dedos, é aquele paciente que parece que tem cola na ponta dos dedos, e aí vai fazer o procedimento cirúrgico, ele já sabe, o cirurgião já informou para ele, olha, vai diminuir a dor, vai diminuir a sensação de pressão, o choque você não vai sentir mais, todas as sensações desagradáveis vão diminuir, sua qualidade de vida vai aumentar muito, mas, porém, pode ser que você continue ainda com aquela sensação de dedos adormecidos e quando você esfregue ou passe esses dedos em uma superfície você sinta estranho, bem diferente da outra mão. A pergunta é, existem medidas ou recursos fisioterápicos que façam com que o paciente comece a ter uma melhor discriminação tátil, mesmo ele sabendo que vai ficar com alguma sequela, mas que melhore isso, torne o tato dele mais discriminativo? Essa é a pergunta, Goodson. Existe sim. Existe a reeducação sensorial, que vai ajudar bastante o paciente a ter uma recuperação da sua capacidade de discriminar as texturas. Então, na reeducação sensorial, nós trabalhamos nesse paciente para que ele reconheça o que é uma textura aveludada, o que é uma textura tipo velcro, mais áspera, o que é uma textura de couro, o que é uma textura de algodão. E isso é um treinamento que nós realizamos com o paciente. Geralmente nós utilizamos em ambas as mãos. A mão sadia, ela vai ser a mão que vai ser utilizada como uma referência. Então, nós pedimos para o paciente tocar nessa determinada textura com a mão sadia, porque o cérebro vai reconhecer muito mais facilmente, e depois na mão recém-operada ou na mão que tem uma síndrome do túnel do carpo, mesmo em condições pré-operatórias. E aí nós vamos trabalhando devagar com essas texturas para que o paciente consiga primeiro reconhecer cada textura, começando das mais ásperas para as mais suaves, e depois fazer uma discriminação. Utilizamos com os olhos abertos para que o cérebro consiga reconhecer visualmente cada textura e tatilmente cada textura, e depois com os olhos fechados, até o ponto do paciente trabalhar com essas texturas apenas com a mão danificada, com a mão que tem uma síndrome do túnel do carpo, para que ele consiga ter uma restauração dessa capacidade de percepção das texturas, inclusive a temperatura também. Então, o quente e o frio também é trabalhado nessa reeducação sensorial. Algo importante a ser mencionado é que, pós-operatório, o que o paciente chega e relata para a gente é que a dor ela cessa imediatamente. Saiu do centro cirúrgico, a dor do síndrome do carpo ela cessa. A parestesia, essa alteração de sensibilidade, ela ainda permanece por um tempo, porque o nervo requer um tempo para se recuperar. E como o senhor muito bem falou, algumas vezes em pacientes que têm casos bem graves, casos de compressão de longa data, não vão recuperar completamente essa sensibilidade, porque já existe um dano que nós chamamos de dano axonal. Se você fica com 3, 4 anos com a síndrome do túnel do carpo e esse nervo passou muito tempo sendo comprimido, a unidade funcional do nervo, que é a unidade mais básica do nervo, que nós chamamos de axônio, ela já está danificada. Quando nós temos uma danificação do axônio, isso faz com que o prognóstico de recuperação de sensibilidade e de força nessa musculatura tenar, musculatura do polegar, ela seja um pouquinho mais baixa. Então, nós iremos trabalhar com todos os recursos para potencializar essa recuperação, fazendo inclusive a eletroestimulação na musculatura tenar. Nós colocamos aqui 2 eletrodos que vão obrigar o teu músculo que está ali dormindo, que está preguiçoso, a voltar a funcionar, mas em caso de compressão de longa data, essa recuperação pode ser que não seja 100% completa, mas certamente vai ser muito melhor do que o paciente tinha nos períodos pré-operatórios. É interessante você falar isso, e aí cada vez mais a gente vê que é importante o tratamento da síndrome do túnel do carpo, tanto na fase em que o paciente exige apenas tratamento conservador, como na fase que o paciente exige tratamento cirúrgico. Esse acompanhamento é feito pelo especialista, que vai diagnosticar corretamente com os métodos que existem, que é o ultrassom, a eletroneuromiografia. Se for necessário, vai para a fisioterapia.
e vai fazer um trabalho em conjunto com o fisioterapeuta e voltando para o consultório do cirurgião para fazer análises clínicas e repetições de exames para ver se aquilo está pelo menos estacionando o processo, evitando que ele progrida, que já é um sucesso. Caso contrário, a gente tem que partir para o tratamento cirúrgico, e aí o tratamento cirúrgico tem todo um benefício de um tratamento fisioterápico adequado, que faz com que o nervo ele volte a ter uma situação de habitar o túnel do carpo, sem esse aumento da pressão, sem estar cercado por uma cicatriz muito forte. Ele faz uma cinturazinha de cicatriz, até meio como uma substituição do ligamento que a gente seccionou. Ali se forma um novo tecido, que é uma pergunta que me faz: doutor, o meu nervo fica exposto? Não, ele não fica exposto. Uma vez que você corta, secciona o ligamento transverso do carpo, meses depois você tem um tecido parecido, mas o túnel, ele vai, essa cicatrização se faz com um túnel mais espaçoso. E ele não tem essa função, ele não consegue fazer essa compressão. E a fisioterapia auxilia muito nisso, tá? É importante também salientar que alguns pacientes, e aí eu queria debater até isso com você, Gudson, apresentam o que a gente chama de pillar pain. O que é o pillar pain? A gente tem dois pilares na mão, tá? Então a gente tem esse pilar aqui, que é o pilar hipotenar, a eminência tenar, e você tem esse pilar aqui, que é a eminência hipotenar, ok? E aí, juntando esses dois pilares, você imagina que existem duas colunas, juntando esses dois pilares está o ligamento. E esse ligamento ele faz uma conexão entre esses dois pilares. E aí o que é que se faz? Se você observar bem direitinho, tá? Você vai ver que existe um anel ósseo, tá? Um anel ósseo, e esse anel ósseo ele é fechado lá na superfície pelo ligamento transverso. Quando a gente abre esse ligamento transverso, o que acontece? Esse anel aqui, tá? Que ele é desse jeito, ele é fechadinho, a tendência é que esse anel faça isso daqui, ó. Ele abra um pouquinho. Então você imagina que ossos do carpo, que tem uma estrutura extremamente bem montada, como se fosse um arco romano, que não precisa de cimento, aqueles arcos romanos são pedra sobre pedra, e ele se sustenta durante 1000 anos. Mais ou menos a estrutura do nosso túnel é como se fosse a do arco romano, tá? E aí o que acontece? Quando você tira aquele ligamento lá de cima, automaticamente você faz com que esse arco aqui, ele tenha uma milésima fração de milímetros de ajuste. Os ossos começam a fazer micromovimentos, e esses micromovimentos acabam gerando o que a gente chama de dor dos pilares, traduzido para o português o pillar pain, tá? É autolimitada essa dor. Uma hora esses ossos vão se acomodar numa posição infimamente diferente da anterior, questão de realmente décimos de milímetros, mas que fazem importância, fazem a diferença, e gradativamente o que acontece, a dor vai cessando. Bom, dito isso, eu lhe pergunto, o que é que a fisioterapia tem para tratamento da dor dos pilares, e o que é que a fisioterapia tem para o tratamento daquela cicatriz um pouco mais incômoda, Gudson? Eu vou lhe dizer o que é que eu faço no pillar pain, tá? Eu infiltro com corticoide, então assim eu consigo uma melhora substancial. O paciente me pergunta: doutor, mas eu fiz uma cirurgia, eu vou ter que infiltrar? Não, você não vai infiltrar por conta da síndrome do túnel do carpo. Você vai infiltrar porque agora você está com uma dorzinha nessa região que a gente caracteriza como a dor dos pilares. Então isso, o anti-inflamatório vai dar uma melhorada boa nisso. Mas além desse recurso que eu faço no consultório, o que é que você efetivamente faz na clínica para diminuir esse pillar pain? Excelente pergunta, professor. E é interessante dizer aos pacientes que nem todo paciente operado vai ter o pillar pain, não é? Isso, é verdade. A gente tem uma porcentagem aí, talvez na minha prática, uns 30%. Como é que você vê isso? Em torno disso, talvez um pouquinho menos, viu, Gudson? Em torno de 20%, em torno de 1 para 5. 1 para 5, né? Vão desenvolver essa dor dos pilares. E não é uma dor excruciante, não. É um desconforto que geralmente o paciente sente nessa região, nesses dois pontos, e ele sente que é uma dor diferente da dor que ele tinha da síndrome do túnel do carpo. Ele disse: doutor, é uma dor diferente, é um incômodozinho, e aí a gente, quando direciona,
É nessa região, é exatamente aí. E aí, geralmente, eu tento trabalhar com a analgesia nesses pacientes, faço o TENS. Eu gosto muito, por incrível que pareça, de fazer o TENS na coluna cervical. Eu não, em pacientes com desordem de mão, eu gosto de trabalhar o TENS na coluna cervical, ali entre C7, eu geralmente pego C5 a T4, coluna cervical e o comecinho da coluna torácica. Porque eu percebo que eu consigo modular muito melhor a dor se eu estiver perto do sistema nervoso central, que para mim faz muito mais sentido. Concordo Se eu quero modular a dor, seja qualquer dor em qualquer local do corpo, eu tenho que estar o mais próximo daquele órgão que vai fazer essa capacidade de modulação. E aí nós temos a medula espinhal, que é um órgão extremamente importante para modulação de dor, e nós temos o sistema nervoso central, o cérebro mesmo, em suas várias conexões que podem modular essa dor. Então, geralmente quando eu percebo esse paciente com dor dos pilares, eu coloco o TENS na coluna cervical e início da coluna torácica. Logo no início da sessão, no primeiro minuto, o paciente fica 1 hora fazendo analgesia enquanto eu vou trabalhando a mão do paciente. Então a mão fica livre, não é eu colocar o TENS na mão do paciente e ele ficar 30 minutos paradinho lá esperando o TENS fazer o efeito para que eu comece a fazer as outras intervenções de fisioterapia. Não, eu faço de maneira concomitante. Ou seja, o paciente está durante 1 hora fazendo analgesia a nível do sistema nervoso central com o TENS, que é um aparelho que nós colocamos, que é na verdade uma corrente, um modo de corrente elétrica que nós colocamos na cervical do paciente, que vai emitir como se fosse um choquinho, um formigamento, na verdade, não chega nem a ser choque, é um formigamento e vai trazer uma percepção de dor muito menor e um alívio da dor do paciente, enquanto eu estou fazendo os outros recursos na mão. Na mão propriamente dita eu faço o laser, mas o laser com uma dosagem bem diferente daquela dosagem que a gente utiliza para reparo tecidual. A eficácia do laser está diretamente relacionada à capacidade do fisioterapeuta de entender qual a dosagem apropriada para cada fase do caso do paciente, da intervenção. Se eu desejo, por exemplo, promover uma cicatrização, eu tenho que utilizar dosagens baixas, de 2, 4, no máximo 5 joules. Quando eu quero promover uma analgesia, aí eu posso subir para 15, para 18, para 20 joules, porque eu quero causar uma diminuição da percepção de dor. Nos termos clássicos, é uma diminuição da condução nociceptiva, que é diminuir o sinal de dor que é enviado da mão para o cérebro. Algo que eu falo para os pacientes é que a dor sempre é produzida no nosso sistema nervoso central, nunca é produzida na mão. A mão, ou o pé, ou o joelho, vai enviar uma informação de dor, que até chegar ao cérebro é apenas informação, nós chamamos de informação nociceptiva. Quando ele chega aos centros mais altos, o cérebro vai interpretar essa dor, essa informação nociceptiva, e vai decidir se produz dor ou não. Quando chega lá em cima, se o cérebro entender que aquela informação pode ser uma situação que cause um dano ao tecido, ele vai produzir a dor para proteger o tecido. Se eu começo a colocar um TENS na coluna cervical do paciente, o TENS, ou seja, essa estimulação elétrica, vai ficar competindo com a informação de dor que está vindo da mão. Então, nós temos duas pessoas falando com o cérebro. E o cérebro vai dar atenção quem estiver falando mais alto. Então, eu faço com que a minha eletroestimulação ela se comunique de maneira mais eficaz com o cérebro do que a informação de dor. E o cérebro presta muito mais atenção na minha informação, porque para ele é mais prazerosa, que é o choquinho, e ele negligencia aquela dor. E isso vai causando uma modulação na dor, ou seja, o cérebro vai entendendo que para ele é muito mais prazeroso prestar atenção no formigamento que eu coloco na cervical do paciente do que naquela informação negativa de dor.
Isso vai causando uma analgesia. Localmente na mão, nós utilizamos o ultrassom, nós utilizamos o laser e as mobilizações cárpicas para que a gente tente melhorar aquele microposicionamento dos ossos e reduzir a dor do paciente. Excelente, Gudson. A sua explicação ela foi científica e ao mesmo tempo tangível para quem não tem o entendimento científico. Uma coisa que é importante a gente salientar, e tem aí uma pergunta que é recorrente no consultório, é a seguinte: doutor, isso volta? Depois que a gente opera, corre o risco de voltar? O que a gente vê na prática clínica, Gudson, é uma melhora substancial do paciente, tá? E tem pacientes que não voltam mais para a gente, desaparecem, passam 10 anos, 15 anos e dizem: oi doutor, estou ótimo da mão. E a gente, um caso de sucesso muito bom. A maior parte dos casos são casos de sucesso, ok. Mas existem pacientes que dizem assim: doutor, 10 anos depois, varia, 10, 11, 8, 9 anos depois, é um período longo, tá? Diz: doutor, a minha mão voltou a formigar novamente. Será que a síndrome do túnel do carpo voltou? Então, assim, eu queria dizer para os pacientes que você tem que pensar em duas coisas diferentes, tá? Ela pode ter realmente voltado. Existe um índice de recidiva de túnel do carpo que algumas análises de trabalhos científicos de alguns colegas aqui no Brasil e fora do Brasil chegam até a 10, 15%. Mas eu, na prática clínica, quando eu avalio, eu vejo que os pacientes que desenvolveram sintomas recorrentes depois de algum tempo são aqueles pacientes que ganharam muito peso, se descuidaram muito, tá? Um paciente que tinha, 60 quilos, de repente chega no meu consultório com 80 quilos, 85 quilos. São pacientes que às vezes também desenvolvem um distúrbio por alterações renais, e aí você tem uma retenção hídrica muito grande, e é interessante você ver isso especialmente nas grávidas. As grávidas têm síndrome do túnel do carpo porque a retenção hídrica causada pela formação fetal, que tem que ter água envolvida para formar lá, o líquido amniótico, e faz você também edemaciar. Também vai para o túnel, a água vai para o túnel, e isso pode ocasionar, tá? E aí eu chego para o paciente e digo: olha, se você estivesse no mesmo peso que eu te operei e se mantivesse tendo aquele cuidado básico, muito provavelmente você não teria tido essa recidiva. Acredito que se você emagrecer, muito provavelmente chegar naquele peso ou próximo, você vai ter uma melhora muito grande. E os pacientes que tomam isso como verdade e seguem a orientação, dizem, não todos, mas alguns chegam para mim e dizem: doutor, melhorou muito. O que eu sinto hoje não é preciso operar de forma nenhuma. Então, isso é uma orientação e uma resposta que eu queria passar para os pacientes que perguntam se existe o risco de recidiva. O risco de recidiva é real, mas existe um risco de recidiva muito grande em pacientes que se descuidam, aumentam muito o peso, têm transtornos metabólicos. Esse é um ponto que eu queria falar. O outro, não é que a síndrome recidiva, é que você tem uma compressão do nervo mediano apenas em outro ponto. Ok? Então, às vezes, chega um paciente para mim e diz: doutor, olha, eu tinha síndrome do túnel do carpo, eu operei, mas de repente, eu comecei a fazer fisioterapia, comecei a fazer academia, eu engordei também, faço trabalho braçal, e aí está começando a adormecer de novo. Quando eu vou fazer um exame criterioso nesse paciente, Gudson, o que é que eu olho? É que o paciente ele não tem os testes clínicos para a síndrome do túnel do carpo, que é o teste de Fallen, o teste de Durkheim e outros testes positivos. Eles não testam positivos no punho. Mas quando a gente faz testes um pouco mais proximais, ou seja, mais próximo à cabeça, a nível de cotovelo e ombro, a gente vê nitidamente que o paciente está com uma síndrome que a gente chama de síndrome do pronador. Antes que o nervo chegue na mão, ele passa por entre duas cabeças desse músculo, e esse músculo pode apertar esse tendão, esse nervo. E veja bem,
o fato dele estar apertando vai causar a mesma sintomatologia do túnel do carpo. Por quê? Porque o nervo é o mesmo. Se o nervo é o mesmo, vai causar a mesma sintomatologia, com algumas diferenças, algumas nuances, que é o cirurgião de mão que tem que descobrir. Por exemplo, o paciente que tem síndrome do túnel do carpo, ele não apresenta dormência nessa regiãozinha aqui da mão. Por quê? Porque tem um ramozinho que sai dele, antes dele entrar no túnel e que inerva essa região. Então, como ele sai antes, ele não é comprimido. Então, no túnel do carpo você tem essa região preservada, mas acontece que na síndrome do pronador redondo, a compressão aconteceu antes da emergência desse raminho. Então, você vai ter, sim, formigamento dessa região. Então, são essas coisas, junto com o exame, com a eletroneuromiografia, o exame, outra síndrome que tem um nome estranho, um nome em latim chamado síndrome do lacertus fibrosus, que é simplesmente uma síndrome ocasionada por uma fáscia que é uma expansão do bíceps ao nível do cotovelo. Pode causar alteração de formigamento na mão e o paciente ele realmente observa que quando faz a flexão do cotovelo, esse movimento daqui, a mão adormece mais. Não é os testes provocativos da síndrome do túnel do carpo, não são esses testes que causam a dor, mas sim a flexão contra a resistência do cotovelo, ou então a supinação contra a resistência, porque o bíceps é um flexor e um pronador, e um supinador. Na verdade, ele é mais um supinador do que um próprio flexor. O flexor maior é o braquial. Então, assim, a gente tem que, na hora que o paciente faz essa inquisição, essa pergunta para a gente, ter muito cuidado na hora de responder. Tem que ver a compleição física do paciente, ver o quanto ele mudou e o quanto ele se cuida ao longo desse tempo, porque a mão, assim como qualquer órgão, ela precisa de cuidados, né? E tem que avaliar se o paciente tem ou não essas patologias que podem vir com o tempo e que podem causar a mesma sintomatologia da síndrome do túnel do carpo. Às vezes o paciente pode até perguntar: doutor, por que o senhor não operou logo as duas? Porque na época você não tinha isso. Na época você só tinha a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do pronador redondo eu testei e você não tinha. A síndrome do lacertus fibrosus eu testei e você não tinha. O teu exame era pontual para a síndrome do túnel do carpo, mas não significa dizer que com o passar do tempo você não possa vir a desenvolver outros pontos de compressão no nervo que causem a mesma sintomatologia da síndrome do túnel do carpo. E por último, a gente tem que pensar numa hérnia de disco na coluna cervical que pegue os dermátomos aí de C6 e C7 principalmente, que são os dermátomos sensitivos do nervo mediano. Então você pode ter ali uma compressão radicular, uma compressão, você tem as raízes saindo da coluna cervical, o disco na hora que ele faz aquela extrusão, aquela bolinha, o núcleo pulposo se choca contra as raízes que vão formar principalmente ali o nervo mediano e você sente a dormência, sente o formigamento na mão e diz: olha, eu acho que eu estou com a síndrome do túnel do carpo, mas aí você vai e opera e você não tem sucesso. Mas por que você não teve sucesso? Porque você, o cirurgião, o médico, não fez uma pesquisa seletiva também de saber se o paciente tinha ou não a possibilidade de ter uma herniação cervical. Então, antes de você fechar uma síndrome, um diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, não é que ela seja uma síndrome de exclusão. Ela não é uma síndrome de exclusão. Se você faz o diagnóstico, você vê. Mas é interessante que você veja, será que além dela existe mais alguma outra coisa para você não incorrer no erro de fazer só a síndrome do túnel do carpo e daqui a 6 meses ter que operar o paciente novamente porque tinha uma síndrome do pronador e você não viu? Tinha uma síndrome do lacertus fibrosus e você não viu, ou, quiçá, tinha uma compressão radicular em coluna cervical e você não notou. Tá? Então, isso é extremamente interessante, é bem interessante mesmo. Aí eu quero te perguntar também, Gudson, sobre, você nota no teu consultório, na vida da tua vida cotidiana, patologias fasciomusculares, etc., que podem mimetizar e podem enganar o fisioterapeuta na hora de avaliar uma compressão em um quadro de dormência? São exatamente essas síndromes que o senhor falou, é isso que a gente tenta investigar mesmo. A gente tenta, sempre que eu pego um paciente de síndrome do túnel do carpo, eu tento fazer o teste de Spurling para ver se o paciente tem alguma compressão ali em cima na coluna cervical, a palpação ali na região dos pronadores, do pronador redondo, entre aquelas duas cabeças, para que a gente consiga realmente
descartar essas outras entidades clínicas que poderiam simular isso, uma síndrome do túnel do carpo. Quando vem do cirurgião de mão, é super tranquilo, porque a gente tem a certeza de que esse rastreamento das outras doenças já foi feito de maneira bastante acurada. Mas quando a gente não sabe a fonte de onde o paciente veio, ou o paciente chega para a gente direto, às vezes é um colega, às vezes é um amigo, às vezes é um familiar de um paciente que já foi tratado conosco, nós tendemos a fazer todo esse rastreamento, e se encontrarmos algo que possa fazer com que a gente pense que possa ter alguma outra entidade associada à síndrome do túnel do carpo, ou que simule a síndrome do túnel do carpo, aí nós recomendamos que esse paciente vá para um cirurgião de mão para uma investigação mais profunda. Bem, eu acredito que a gente praticamente esgotou aqui o assunto. Algumas coisas talvez deixamos de falar aqui. Uma dúvida que acontece, me vem à mente, e que acontece às vezes no consultório, Gudson, doutor, o senhor só faz aberto? Existe um pessoal aí que está fazendo a laser. Gente, não existe tratamento de síndrome do túnel do carpo a laser. Que não é guerra nas estrelas, tá? O que existe é o chamado tratamento por via endoscópica. Ou seja, você coloca lá uma câmerazinha e faz a secção do ligamento transverso por essa câmera. O que o senhor faz? Não tenho nada contra quem faça, tá? Só acho que a incisão, o tamanho dela é a mesma. Eu fazendo de forma aberta, eu tenho a segurança de ver todas as alterações anatômicas do surgimento do ramo motor para o polegar, algumas alterações anatômicas ou variações anatômicas que eu não conseguiria ver por via endoscópica. E aí existe o risco de você pegar um nervinho desse por via endoscópica, porque você não tem a amplitude de 360 graus que quando você faz via aberta você tem. Ok? Isso é importante, tá? E assim, o tempo de recuperação pode ser que o endoscópico, o paciente nos primeiros 30, 60 dias, ele dê uma leve melhorada, uma leve apressada, e a recuperação seja um pouquinho melhor. Mas quando chega com 90 dias, em torno de 3 meses, os trabalhos científicos mostram que ambos os pacientes, tanto os que fizeram via aberta como os que fizeram via endoscópica, têm o mesmo resultado, absolutamente o mesmo. Então, eu prefiro prezar pela segurança do que por uma incisão que pode ficar 2 milímetros maior. Pelo menos se fosse a minha mão, eu queria que fosse feito de forma aberta. Isso era uma das dúvidas que vocês tenham. Não existe laser na fisioterapia, não é na cirurgia, tá? E as formas de se fazer basicamente são essas, tá? Então assim, acredito que nós temos praticamente esgotado todo o assunto. Respondemos aí as questões clínicas de cirurgia, de exames, respondemos todas as questões de recuperação, a importância da fisioterapia no contexto do tratamento da síndrome do túnel do carpo, a importância dos diagnósticos diferenciais, que foi agora já no finalzinho, mas tem uma importância crucial. E estamos abertos a questionamentos e perguntas no nosso canal. Quem tem a dúvida, quem tem a apreensão, quem está sofrendo de síndrome do túnel do carpo, vocês têm como resolver isso, só é procurar um cirurgião de mão. Vocês vão ter uma orientação merecida, vocês vão ter um especialista que vê isso de uma forma particularmente muito boa, tá? Com toda a expertise. Se for caso para tratamento conservador, vai ser tratado conservadoramente, com resultados muito bons junto com a fisioterapia. Se for tratado de forma cirúrgica, será tratado, mas também de forma muito boa no pós-operatório. O acompanhamento será feito com a fisioterapia. E é isso, espero que tenhamos falado sobre tudo, e que qualquer dúvida, em qualquer momento, estaremos aqui à disposição para responder dúvidas e questionamentos. Tem mais alguma consideração final a fazer, Dr. Gudson? Não, eu acho que é isso mesmo, professor. Foi muito bem explorado e espero que tenha contribuído para quem está em casa nos assistindo. Tudo bem. Então, fechamos aqui mais um episódio de Papo de Mão. O que você precisa saber sobre mão
pode perguntar, estamos aqui no canal e vamos responder. E se não soubermos responder, iremos procurar para lhe responder. Não é isso, Gudson? Perfeito. É isso daí.